quanto mais eu me desenvolvo como ser humano, automaticamente mais o meu business vai ser melhorado. Então eu comecei numa busca daí de entender, beleza, agora eu tô no carreira solo, como é que eu tenho autoconhecimento? Então eu posso falar pra vocês assim, o que eu posso recomendar hoje para as pessoas que estão nos ouvindo? Cara, não tem como no mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, a gente não olhar pro autoconhecimento como habilidade, como competência, de se conhecer suas fortalezas, suas fraquezas. Então ali eu comecei a me conhecer, comecei a trabalhar com marketing, daí fui pra business, daí fui pra people, e daí eu comecei a descobrir o que eu amava fazer e comecei a ganhar dinheiro com isso. E aí eu quero reforçar uma coisa importante pra falar também. A próxima competência depois da IA é humana. Então qual que é a nossa competência humana? Como é que eu tiro medo, preocupação e dúvida da minha equação e eu começo a trabalhar com intencionalidade, com confiança, com sentir no mundo do negócio? Aí as coisas começam a fluir de outro jogo. Existe uma força maior que sustenta a nossa vida. Você acredita nisso? Alguns chamam de Deus. Outros chamam de fonte, de ser interior, de ser superior, de inteligência divina, de campo, de mistério. O nome importa menos do que a experiência. Em algum nível, todos nós carregamos uma certa saudade dessa conexão. E talvez grande parte do nosso sofrimento comece quando nos afastamos dela. Quando tentamos conduzir a vida apenas pela força do controle, da pressa, da comparação, do medo, algo em nós se estreita. A liderança perde presença, o trabalho perde sentido, o sucesso vira peso. A empresa cresce, mas o ser humano se desconecta. E se espiritualidade nos negócios for justamente sobre derrubar as barreiras que nos separam dessa força maior? Isso não é uma forma de fugir da realidade, mas sim uma forma mais inteira de habitar na realidade. Porque o empresário mais conectado tende a decidir melhor. Um líder mais consciente tende a servir melhor. Um profissional mais alinhado tende a criar com mais verdade, com mais coragem, com mais plenitude. Então, nesse episódio do Liderança Integral, vamos falar sobre espiritualidade nos negócios. Essa ponte entre a fonte e a ação, o propósito e o resultado, a consciência e a prosperidade. E para isso a gente está aqui com o nosso amigo querido, Fauês Tarbini. Seja bem-vindo. Não poderia ser outro. Não podia, né? Não, assim, ó, vamos conversar o que com o Fauês? Meu Deus, espiritualidade nos negócios. E vice-versa, né? Se é para falar de espiritualidade, quem que a gente vai chamar? O Fauês. Então, muito bom ter você com a gente, Fauês. Gente, é um prazer ter vocês todos aqui pelo convite. Muito obrigado pelo convite, vocês dois, a Integral Works. Eu tô muito feliz, né? Me sinto muito honrado porque tô com o Paulo aqui. O Paulo é uma amizade de longas datas, a gente tá em muitos projetos, já fazemos muito business com propósito há muito tempo. É um mentor para mim, é uma pessoa que eu admiro muito, você também, Sabrina. Então, para mim tá sendo assim uma grande honra estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho sobre esse mundo novo, né? Que é antigo, vem lá da sabedoria ancestral, mas que a gente esqueceu como seres humanos. Então, estamos aqui na nova era dos negócios para a gente falar um pouquinho como integrar o ser nos negócios. Legal, legal. E tem um ponto que você gosta muito de falar sempre, Fauês, que sempre tocou em mim, que foi a questão da nossa singularidade. Total. Que é basicamente quem nós somos lá dentro mesmo. E essa é a base de você trabalhar com espiritualidade em qualquer lugar, inclusive nos negócios. Perfeito. Então, você também sempre um mentor para mim, trazendo esses assuntos e conjuntos, né, que acabam emergindo quando a gente explora esse tema. Legal. Não, eu tô sentindo que eu tô praticamente com 2 convidados aqui, porque pra falar de espiritualidade dos negócios, Paulo, é tu, entendeu? É que eu falei pro Paulo, não tem como eu falar de espiritualidade no mundo dos negócios sem colocar o Paulo na equação junto e a gente falar juntos. Impossível. Que maravilhoso. Perfeito. Bom, deixa eu te contar quem que é o Fauês, então. O Fauês Tarbini, ele é fundador e CEO da Alda, que é um ecossistema que integra estratégia de negócio com desenvolvimento humano, inclusive com essa parte espiritual junto, né? Atua como consultor estratégico e conselheiro de empresas, ajudando organizações e líderes a estruturarem crescimento com mais clareza, com execução, com posicionamento e com mais consciência também, né? Com mais de 15 anos de experiência, já atendeu empresas de diversos setores, incluindo multinacionais, indústrias, varejo, instituições, sempre desenvolvendo planejamento estratégico, modelos de negócio e estrutura de gestão. Então, Fauês, muito legal, com toda essa experiência, 15 anos aí de experiência, você sempre como consultor fazendo planejamento estratégico, né, que é uma coisa mais técnica, né? Mas assim, de repente, no meio do caminho aí veio a Alda, que eu quero que você conte como chegou, mas na verdade eu quero começar com uma pergunta bem específica, que é o seguinte: como que você, que é um cara tão conectado, né, tão espiritualizado,
Em que momento que você entendeu que não dava para separar as duas coisas? Ou seja, construir uma carreira profissional de sucesso, mas que não falasse, que não abordasse, né, não contemplasse essa tua parte espiritual, que pelo jeito sempre foi forte. Né? Conta um pouquinho pra gente. Muito legal, Sabrina, a pergunta. Bom, essa provocação, na verdade, aconteceu uma vez no meu escritório, que eu estava atendendo uma cliente, e quando eu dei a mentoria para ela no meu escritório, ela terminou a mentoria e falou bem assim, Fal, muito obrigado pelo teu trabalho, eu estou saindo muito satisfeita e muito obrigado, assim. E daí eu falei, não, tudo bem, é meu trabalho, o mínimo que eu posso fazer é te entregar um trabalho com qualidade. E ela olhou para mim e falou assim, não, mas teu trabalho não é só business, o teu trabalho também é uma coisa feita com coração e com alma, isso que você tem que olhar. E aquilo lá bugou um pouco minha cabeça na hora, porque eu falei, nossa, mas que interessante, eu tô fazendo business, mas essa cliente teve uma percepção para além do business, né? Então eu comecei a entender assim, o que é essa conexão. E teve um momento na minha carreira que eu tava, né, antes de eu me tornar empreendedor, me tornar conselheiro de empresas, eu fui CLT, então eu passei pela carreira executiva, passei como executivo de contas, mas eu sempre achava que faltava algo, né? Que eu precisava descobrir dentro de mim alguma coisa que me motivasse para além de só trabalhar e ganhar dinheiro. Então, talvez seja um dom, uma habilidade que eu tenho, uma inquietude. Eu sempre fui uma pessoa muito inquieta. E eu acho que com essa parte. essa inquietude. Então, acho que essa inquietude minha de alma me levou a questionar muitas coisas quando eu era CLT. E quando eu fui demitido, isso é legal falar também, que eu não saí assim, vou sair, vou empreender. Eu trabalhava numa agência de comunicação na época, atendia grandes contas, lá que eu peguei meu embasamento muito em grandes empresas. E o diretor na época olhou pra mim e falou bem assim, Fauês, você não tá aqui pra pensar, você tá aqui pra executar. Nossa. Aquela hora que ele falou isso pra mim, foi tipo como se fosse uma virada de chave, sabe? Aqueles momentinhos da vida que tem uma virada de chave. Eu falei, pera lá, eu não tô no mundo pra executar. Eu tô no mundo para pensar. Eu tenho uma coisa dentro de mim que eu vim trazer uma nova consciência pro mundo, alguma coisa nova. Na época eu não sabia o que era ainda, mas quando esse diretor me deu esse choque, falou isso para mim, gritou comigo, já começamos a ver aí um pouco do mundo dos negócios, né, do nível de consciência, né, Paulo? Sim. Eu fiquei pé da vida na hora, respondi ele talvez não com a melhor educação, porque eu também levantei ali porque eu fiquei bravo com ele, e 3 minutos depois esse cara me demitiu. Né? Então daí eu falei, bom, beleza, né? Vou embora. Saí, fui embora. E daí, a partir desse ponto, primeiro a gente vem, acho que, para um passo que todo mundo passa com o empreendedorismo e pela vida, que é a sobrevivência. Então, quando você é demitido, primeiro a sobrevivência. Qual que é a sobrevivência? Preciso fazer grana. Como é que eu faço grana? O que eu vou fazer? Na época eu sabia fazer marketing, na época tinha meu pai que era representante comercial. Falei, bom, tem 2 caminhos, ou abro um store de marketing ou vou ser representante comercial. Em primeira instância, eu fui representante comercial, eu já fui ali começar a aprender sobre vendas. Então ali eu peguei meu embasamento de vendas. Comecei a saber vender, marketing, brain, comecei a fazer essa parte. Depois eu falei, cansei disso, agora eu vou abrir meu histórico de marketing. Quando eu abri meu histórico de marketing, eu comecei a atender os clientes, eu comecei a me conectar com o meu propósito, de eu ter o meu negócio, servir as pessoas, olhar para mim, minhas capacidades, minhas competências, meus pontos fracos, aonde que eu precisava melhorar e como é que eu equilibrava evoluir de dentro para fora, porque quanto mais a gente evolui de dentro para fora, mais isso impacta o business. Então, quanto mais eu me desenvolvo como ser humano, automaticamente mais o meu business vai ser melhorado. Então, eu comecei numa busca daí de entender, beleza, agora eu estou no carreira solo, como é que eu tenho autoconhecimento? Então, eu posso falar para vocês assim, o que eu posso recomendar hoje para as pessoas que estão nos ouvindo? Cara, não tem como no mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo a gente não olhar para o autoconhecimento como habilidade, como competência, de se conhecer suas fortalezas, suas fraquezas. Então ali eu comecei a me conhecer, comecei a trabalhar com marketing, daí fui para business, daí fui para people, e daí eu comecei a descobrir o que eu amava fazer e comecei a ganhar dinheiro com isso. Falei, que incrível, eu estou trabalhando com uma coisa que eu amo, eu estou ganhando dinheiro com isso, e agora eu quero ensinar as pessoas isso. Então eu comecei cada vez mais nesse autoconhecimento de entender que meu trabalho era uma ferramenta de evolução para eu evoluir e para eu servir outras pessoas. É o que eu brinco, né? Nossos pais nos ensinaram muito assim, vai pro serviço, né? Eles falavam assim, tô indo pro serviço. O que é o serviço? É o servir. Então nós estamos aqui para servir. Então, nessa minha jornada do business, que eu comecei nessa jornada do business, eu comecei a entender, beleza, eu já estou entendendo um pouco do mercado do business, agora como é que eu entendo um pouco sobre espiritualidade?
E eu acho legal a gente pontuar aqui no podcast que espiritualidade, quando a gente fala, não é religião, a gente tem que separar, né, para não confundir as coisas. Na minha visão, né, posso estar com uma visão muito fechada, mas na minha visão, espiritualidade para mim, Fauês, com a minha perspectiva e ótica do mundo, é o teu sentir, é a tua verdade, que o Paulo gosta muito da autenticidade, é o que eu faço no meu ser e é o meu programa de alma que eu vim entregar no mundo, que quem está comandando lá em cima, o ser superior, que para algumas religiões é Deus, para outras é outro ser, mas é algo maior que a gente acredita. Então a gente separa a religião de espiritualidade e a gente entende que nós viemos com dons e talentos no mundo para a gente exercer nessa vida. E o trabalho é uma ferramenta de um campo fértil para você desenvolver isso. Então no meio desse meu processo do business, a gente começou a entender esse mundo mais holístico. Então eu fui para o método De Rose, aprender a respirar, aprender a concentração. Lá eu tive mestres que me ensinaram um pouco essa parte mais de desconectar, de se concentrar, de olhar para dentro. Depois a gente foi evoluindo um pouco, começamos a ir para aulas de meditação. Então começamos a ir no Projeto X, que é um grupo super legal de meditação. E depois lá eu conheci, né, pessoas que me indicaram nossa mestra espiritual, que é a Lia. Essa é uma mestra espiritual mesmo, e ela me ensinou, dois, né? que é do Paulo também, exato. Então lá eu e o Paulo começamos a se desenvolver na espiritualidade. Lá, basicamente, o que a Lia nos ensina? O nosso projeto do sentir. Então, como a gente trouxe, o que a gente vem nesse mundo singular, com o nosso dom singular, entregar no mundo. Então, a Lia, basicamente, elas faz a gente olhar para dentro, a gente acalmar nossa mente, a gente ouvir o nosso coração, e a partir daqui a gente, eu tô olhando para dentro, eu sei, de dentro para fora, o que eu vim entregar? Que é diferente do que a gente entrega da mente pro mundo. É diferente do que a gente querer entregar da mente e querer entregar do coração. Né? Então é interessante. E quanto mais você se abre para esse campo da espiritualidade, esse campo de sentir os negócios, mais insights vêm para você. Porque basicamente, o que é um insight quando vem do coração? É uma intuição vindo para você passar uma mensagem para o mundo e fazer um certo trabalho. Mas a gente precisa silenciar a mente, a gente precisa se acalmar, a gente precisa parar de se distrair. E é legal porque tudo isso que você está falando se aplica a qualquer profissão, ou seja, um dentista que vai atender um paciente, se ele atender com esse nível de presença, com esse nível de propósito, de consciência, de serviço, ele vai fazer o trabalho de dentista, né? Só que com um outro nível de entrega, um outro nível de qualidade até, porque quando é assim as coisas saem mais bem feitas, né? E o impacto que tem nas pessoas é melhor, né? Paulo, e para você, a gente já falou lá no episódio 1 sobre como você chegou na abordagem integral e tal, isso mudou a tua vida. Mas agora, bem especificamente, a questão da espiritualidade, porque eu acho que são níveis, né, Paulo? A gente primeiro vai para o autoconhecimento, né? Aí depois a gente vai para o nível de que foi o caso da abordagem integral, né? Alguma teoria, alguma coisa que a gente decide crer e que embasa ali o nosso caminhar, né, dessa forma mais presente, mais consciente, mas a espiritualidade eu sinto que é quando a gente entende essa conexão, que tem algo que nos conduz, né, e a gente entende isso e se liga nessa fonte. Como que foi essa conexão espiritual com o trabalho para você, que você falou, puxa, não dá mais para dar um workshop sem levar isso, sem falar sobre isso, por mais que eu não esteja deliberadamente falando a respeito disso, entende? Boa. Como foi para você? E é interessante a pergunta, porque muitas as histórias normalmente se conectam num ponto realmente que converge, porque é o seguinte, a espiritualidade é realmente você se conectar com quem você é de verdade, você mesmo. E as inquietações que nós temos nas nossas vidas, desde pequeno, vão mostrando o caminho que a gente tem que seguir nessa vida que a gente está tendo nesse momento, nessa encarnação, para conseguir se conectar com quem nós somos. Então, vem muito do que o Fauês falou, essas inquietações de pequeno, assim. Então, para mim sempre foi, eu sempre gostava de ir além do que estava sendo visto. Tá, você está falando que é assim, mas poderia ser diferente, né? E isso era um problema, porque, né, você fica muito diferente dos outros, assim. É quase uma espécie de rebeldia, né? É uma rebeldia, mas no meu caso é uma rebeldia muito interna, muito contida, né? Eu não colocava pra fora. Eu me indagava muito, assim, e eu tentava ir atrás, mas aí, que nem a gente fala, a religião, as coisas vão cercando e falando, não, ó, fica aqui na caixinha.
Uhum. E aí a caixinha era complicada, não gostava da caixinha, mas aí eu colocava minha atenção em outra coisa. Só que isso começou a aumentar, e realmente eu fiz alguns anos atrás uma biografia, e eu percebi o quanto de pivotagem existiu na minha vida, assim. Porque justamente quando chegava numa caixinha em que eu não conseguia abrir a caixinha, eu já ia para outra coisa para ir explorando. Então eu acho que a espiritualidade ela sempre esteve presente desse jeito, mas a espiritualidade em si, como a gente conhece, eu tive vários convites ao longo da vida, em que eu meio que fui e não fui, voltava, né? Até que eu acredito que eu comecei a abrir muito essa porta, trabalhando com impacto positivo mesmo. A sustentabilidade, o impacto, porque eu falava, o mundo do business, que foi também onde eu acabei caindo, ele tem muito mais a oferecer. Então foi através do impacto que eu comecei a expressar um pouco mais aquilo que eu acreditava. E a evolução natural disso, principalmente aí sim através da abordagem integral, que foi compreender como que essa evolução acontece, que aí foi natural, uma coisa levou a outra, e eu falei, não, aí uma época eu tive um sonho com meu pai, e no final desse sonho, a conclusão foi, espiritualidade, vai atrás. Então foi meio que foi um chamado, assim. Legal. Foi um chamado, pra eu ir com tudo mesmo, assim, né? Acho que eu ia muito mentalmente. O convite foi, se joga. E aí fui indo até finalmente cair na Lia. Que foi esse que me levou lá. E aí, a Lia realmente ajuda você a você ver, você se conectar, você desenvolver habilidade, e eu vou dizer que todo mundo consegue. Porque eu não fui uma criança que nasceu com habilidades psíquicas e sensitividade. Como tem várias pessoas incríveis que eu amo e que são super sensitivas e que são minhas mestras e guias hoje. E eu acabei desenvolvendo, né, esse potencial de intuição, de cura, de conexão, de receber informação. Então eu falo, se eu conseguir, todo mundo consegue. E eu acho que isso me guia muito hoje. Assim, é bem isso, a gente quer levar para as outras pessoas. E aí uma coisa importante de destacar é que eu também acabei indo para uma jornada empreendedora, mas você não precisa ir para uma jornada empreendedora. A gente conhece muitas pessoas que seguiram uma carreira profissional como CLT mesmo? Como CLT mesmo, como executiva, e que dentro da sua carreira aplicam. Inclusive uma das pessoas mais incríveis que eu conheci no mercado corporativo, que inclusive atuava no nível turquesa, que é a lógica de ação, até hoje um pouco das mais elevadas que nós temos, era uma executiva de carreira. E ela aplicava no trabalho dela. Então pessoas vinham do mundo inteiro para saber como é que a área dela, da divisão do Brasil, performava tanto. Ela tentava explicar, mas é que ela atuava no campo, ela atuava no sutil, ela atuava na energia que as pessoas precisavam. Porque ela tinha essa conexão, ela era muito sensível para isso. Então, em qualquer lugar isso pode acontecer. Mas você sabe que isso que a gente está falando propõe uma nova... É um jeito diferente de viver, assim. Porque, por exemplo, hoje eu me considero, né, espiritualizada, né, busco esse alinhamento. Só que, assim, a coisa mais importante do meu dia é o meu alinhamento. É a primeira coisa, né? Então, isso é muito diferente, porque não é isso que a nossa cultura de produtividade, de alta performance nos ensina. Né? Ela nos ensina que a primeira coisa tem que ser a alta performance. Então, você acorda 5 da manhã, vai treinar, disciplina e não sei o quê. E eu acho que quando você busca esse alinhamento em primeiro lugar, tudo fica mais leve de ser feito, né? Porque você entende... Eu sinto isso hoje, né? Eu até postei uns stories esses dias falando da questão da constância na academia e tal, que as pessoas falam, nossa, é muito disciplinado. Eu falo, disciplinado? Porque eu não me considero disciplinado. Não, mas é que você vai todo dia, tal. Cara, eu vou, mas é porque eu gosto, eu aprendi a gostar, eu aprendi a me conectar com isso, eu aprendi a extrair o melhor do resultado. Então não é esforço, disciplina, aquela coisa de, esforço. Não existe uma postagem a respeito de academia que não fale de disciplina. E eu fui e falei exatamente o oposto, assim, tipo, cara, quando você se alinha, porque daí é a chave de tudo, eu acho. Quando você se alinha, tudo flui melhor, né? Então você faz o que você precisa fazer, não quer dizer que a tua vida vai virar por prazer, né? Você vai fazer as coisas que você precisa fazer, que são necessárias, só que você vai fazer com menos peso, você vai fazer com mais senso de que aquilo é importante pra mim, né? Tem algo, eu acho que tem algo maior sempre em tudo, assim, sabe assim? Todas as coisas, todas as atividades, todas as entregas, né, que a gente faz para cliente e tal. Então eu acho que vocês sentem isso também? Que é um jeito meio disruptivo, assim, de... É um jeito disruptivo, que na verdade é muito antigo,
né? Só que a gente esqueceu sobre a sabedoria ancestral. Uhum. Mas talvez uma consciência que eu ganhei, que acho que fica claro para quem está nos assistindo no podcast aqui, entender um pouco desse universo, a gente tem que entender que, assim, o mundo, o universo, tem dois mundos. O mundo do campo físico e o mundo energético. A sociedade nos ensinou, e o business também, a jogar no mundo físico. O que é o mundo físico? É planejar, é executar, é se preocupar no futuro, é você controlar pessoas, é você, né? Então ele é muito racional, ele é muito forçado. O mundo energético é um mundo sutil, é um mundo que não se controla, é um mundo que não se esforça, é um mundo que você intenciona e a própria energia do campo faz o trabalho dela. Para até aterrar o pessoal, para ficar um pouco mais fácil a leitura, é como a gente comparar com a natureza. Por exemplo, um beija-flor, ele não faz esforço para bater asa, ele bate. A natureza, a árvore, ela não faz esforço para ela brotar e fazer as flores. Ela vai lá e faz. Só que a gente tem que entender e aprender muito com a natureza. Eu gosto muito do exemplo da natureza, que a gente tem que aprender com a natureza. A natureza tem momento que ela se fecha, tem momento que ela se abre, tem momento que ela regenera. Daí a gente trabalha muito com a temática do Paulo, de regeneração até nos negócios. Então, a vida é feita de ciclos e a gente precisa entender os ciclos da natureza para entender o nosso ciclo da vida. Né? Agora que a gente tem que trazer para a consciência que a gente não tem que esperar a gente ficar velhinho lá para começar a trabalhar consciência e espiritualidade. A gente começar a trabalhar a espiritualidade no começo da nossa vida ou quando a gente ganha consciência, porque quanto mais a gente ganhar consciência, menos a gente vai sofrer, menos a gente vai envelhecer, mais a gente vai regenerar e menos a gente vai principalmente adoecer. Né? Então, sempre digo assim, a gente quer... Por que a gente desenvolve consciência? Acho uma pergunta importante também, né? Por que desenvolver consciência? A gente desenvolver consciência, primeiro ponto, para a gente não adoecer. Porque quanto mais consciência você tem, menos estresse você passa, menos você adoece. Começa pelo ponto muito importante de consciência para não adoecer. Segundo ponto, para ter uma vida com menos esforço, com menos retrabalho, com mais sentido, com mais propósito, com mais intencionalidade. Mais fluidez. Né? Eu posso falar por mim, eu tinha uma crença limitante na minha cabeça, que, para ter sucesso eu tenho que trabalhar duro. Tenho que trabalhar toda hora. Então, até pra mim, mas por que eu falo isso? Porque isso vem lá da minha família. Meu pai era assim, tem que trabalhar muito para ter muito sucesso. A nossa cultura nos ensina isso, né, em geral. Então, eu já passei também por ser workaholic, por ser louco da produtividade, por usar mil softwares, por achar que eu tinha que ficar no escritório das 8 da manhã às 10 da noite. Então foi assim, eu fui tirando essas roupagens e essas crenças limitantes e falei, não quero mais isso. Eu quero trabalhar pouco, bem feito e ter qualidade de vida. Como que eu comecei a fazer isso? Trazendo consciência. Aonde que eu coloco minha intenção? Aonde que eu coloco minha energia? Como é que eu aceito que eu sou um pouco da ovelha negra e convido mais pessoas para ser audazes também comigo? Né? Porque você vai contra uma sociedade. Você vai contra, principalmente, um sistema. E quando você vai contra o sistema, vai ter julgamento para você, vai ter crítica, vai ter pessoas que vão estar enlouquecendo, mas daí eu faço o que eu sempre digo para todo mundo que me conhece. O mais difícil não é descobrir quem é. Esse é o mais fácil. O mais difícil é sustentar depois que você descobre quem você é. Aí que o bicho pega. Aí que você tem que desenvolver a consciência. Então a vida sempre está te convidando para você olhar para a tua espiritualidade, olhar para a tua alma. O que tua alma quer de fato? E como é que eu tomo decisões? Aí o Paulo me ensinou muito mais essa parte de decisões conscientes. Eu acho que quando a gente aprende escolhas, é o segredo da vida, né? Boas escolhas, bons resultados. Mas nessa parte assim, então quando você tira da equação medo, preocupação e dúvida, são esses três. Você entra no flow. Agora a gente está num sistema, numa sociedade que faz a gente ficar com medo, preocupado e com dúvida. Qual que é o segredo? Tire esses três itens da sua equação da sua vida e confia no teu intuitivo, no teu coração. A partir do momento que você tem habilidade, e aí eu quero reforçar uma coisa importante para falar também, a próxima competência depois da IA é humana. Então qual que é a nossa competência humana? Como é que eu tiro medo, preocupação e dúvida da minha equação e eu começo a trabalhar com intencionalidade, com confiança, com sentir no mundo dos negócios. Aí as coisas começam a fluir de outro jogo. Que legal, que legal. Tem um ponto bem importante que eu acho que é uma das principais dúvidas das pessoas quando elas vêm querendo trabalhar a espiritualidade, né? E tem muito a ver com o que você falou.
essa questão do controle, do autoconhecimento. Mas assim, é uma pergunta que sempre aparece de dualidade entre, tá, então, se eu quero desenvolver uma espiritualidade, eu tenho que olhar para mim. Mas a espiritualidade também não é servir os outros. E aí parece que são duas coisas que são concorrentes, né? E na verdade, o que acontece? A espiritualidade, em essência, ela é você voltar para dentro e ser cada vez mais quem você é. Por quê? Quando a gente chega na nossa essência, a gente percebe que sim, nós estamos todos conectados em uma coisa só. Nós somos todos derivados de uma mesma energia. Perfeito. Então nós somos um só. Então quando você está olhando para você, na verdade você está olhando para a parte de você, ou para a essência sua, que é essa conexão com o todo. Então, durante um longo período da vida, a espiritualidade vai ser autocentrada. Você vai precisar toda hora estar olhando para o teu autoconhecimento, as tuas crenças, os teus gatilhos, os teus padrões, que fazem você não estar sentindo que você é você mesmo. Vai ser sempre assim. Porque a partir do momento que tem aqueles momentos da vida em que você está totalmente conectado contigo, você já sabe que você já é tudo que você precisa. Você não tem que performar, você não tem que ter mais dinheiro, você não tem que ter mais nada, você já é tudo o que deveria ser. E o que você vai fazer com isso? Vou servir. Se eu não preciso, imagina que você não precisa de mais nada para você. Mais nada. Você não precisa de mais nada. Você até tem tudo que você precisa. O que você vai fazer? Compartilhar. O que você precisa? E você vai começar a servir. Você vai começar a ser. E ao ser, você vai começar a ajudar todo mundo. Porque a única maneira de você saber quem você é comparando com o outro. Porque se você existe sozinho no universo, você nem tem pra perguntar quem você é, porque só você existe mesmo. Então a identidade nossa parte a partir do outro. Então a gente tá aqui relacionando-se com outros para realmente descobrir quem a gente... então eu não sou a Sabrina, não sou o Fauês, eu sou eu. Mas quem sou eu? A conexão. Então aí eu posso servir e aí eu posso... É um mantra. Então não tem problema se a tua jornada de espiritualidade for autocentrada. Claro, se você estiver atuando em vibrações negativas, de fazer o mal, puxar o tapete, criticar as pessoas, aí você está numa frequência que é uma frequência que vai te tirar completamente do caminho. Porque é uma frequência que vai levar a sensações negativas. Mas se você fica numa positiva, se desenvolvendo, tá tudo bem, você não está sendo egoísta. É o contrário, você está desenvolvendo essa conexão com você e nos momentos que você estiver conectado com você, você vai fazer o melhor para o outro. Então é natural. E é bem legal o que você falou, Paula, porque a gente aprende, né, que a gente às vezes confunde espiritualidade assim, eu tenho que servir o outro, tem que fazer trabalho voluntário. Mas como é que a gente faz um trabalho voluntário ou serve o outro se a gente não está se servindo a nós? Então, primeiro é você ter o autoconhecimento de se servir e servir tua alma ao ponto de você estar expandindo e você falar assim, eu estou tão feliz comigo mesmo, estou me servindo e estou me ouvindo, que agora eu estou pronto e apto para servir o próximo. É até natural. Exato. Quando você está feliz, você quer transbordar isso. É natural. Então, e é muito interessante, é bem colocado isso que o Paulo falou, assim, porque a gente precisa lembrar disso daí. É se servir, ouvir o seu corpo, sua alma, para servir o outro. E até uma coisa importante a gente falar, que é tudo junto, né? O Paulo também trouxe essa dualidade. Essa palavra eu acho maravilhosa, assim, dualidade. Porque a gente vive uma dualidade. Uma que nós somos seres humanos, e daí a gente tem uma parte nossa energética, uma parte nossa biológica, né? Porque a gente trabalha muito essa pirâmide, né, de Maslow lá da sobrevivência. Claro, uma pessoa que está passando fome ou está no meio de uma guerra, cara, talvez ela não consiga pensar assim, vou parar agora para meditar e desenvolver minha consciência. Talvez ela esteja assim, como é que eu sobrevivo daqui e saio daqui da onde eu tenho que sair para não morrer, né? Então tem uma dicotomia. Pô, será que não é o momento de eu calibrar minha energia para eu sair ou não? Então sempre vai ter essa dualidade, mas a gente tem que saber que nós somos seres duais. Tem duas frases que eu gosto muito. Uma que nós somos seres duais, então a gente fica um pouco nessa, um pouco do físico, um pouco do energético, daí a gente tenta equilibrar, e é normal a gente sair um pouquinho, voltar. Então sempre essa autoconsciência que o Paulo falou, opa, eu sair um pouquinho da minha consciência, do meu campo energético, deixa eu parar, me acalmar e voltar. E assim, às vezes é 2 minutos, 3 minutos, né? Aí, por exemplo, preciso agora entrar numa reunião executiva para definir um indicador e um comitê de crise. Cara, eu preciso, nesse momento, desenvolver meu cognitivo. Então, eu preciso ligar o interruptor do cognitivo, do mental mesmo, nada de energético, assim, cara, o que eu preciso resolver nesse comitê de emergência aqui, desses indicadores? Isso é totalmente racional.
não é energético nesse momento. Mas depois que eu vejo que o pessoal, por exemplo, no comitê de crise tá, né, até um pouco pro business, estão discutindo, levantando o tom. Opa, momento de eu parar um pouco o cognitivo, acalmar todo mundo no campo energético. Então eu gosto muito dessa... Hoje eu aprendi muito o interruptor, né? Então você liga o interruptor e desliga. Liga e desliga. Até tem um exercício que eu aprendi esses dias, até lá na Vale, lá, Paulo, que é assim, o professor falou pra gente de intuição. Imagina o interruptor na tua frente. Tá, vocês estão agitados. Agora pega aqui e faz ele baixar. E quando vocês baixarem o interruptor, ó, faz esse movimento, ó. Olha que interessante como acalma a mente de vocês. E contando rapidinho para vocês aqui no podcast, esse dia eu fui dar uma palestra para só CFOs, só a galera assim, executiva C-level. E a minha parceira estratégica falou assim para mim, Fal, eu quero que você faça uma coisa meio espiritualizada, ó, o briefing, mas você tem 1 minuto. Eu falei, porra, gente, 1 minuto para fazer uma coisa espiritualizada, tá de brincadeira com a minha cara. E quando ela me deu essa oportunidade, eu falei, cara, o que eu vou fazer num bando de executivos C-level CFO? Eu falei, cara, eu vou fazer exercício do interruptor. E eu fiz o exercício do interruptor. Eu subi no palco, tinha lá 400 pessoas. Eu falei, gente, eu vou ensinar uma técnica para vocês muito simples, mas é que quando vocês aprenderem essa técnica tão simples e tão poderosa, vocês vão conseguir acalmar a mente para tomar boas decisões. Vocês querem aprender? Queremos. Então fechem os olhos. E daí eu fiz essa do interruptor. Tinha um risco, né? Eles gostaram ou não gostaram. No fim das contas, todo mundo terminou o exercício, que durou 1 minuto, e falou assim, uau, que bizarro que isso funciona. Que legal. Nossa, eu só estou contando isso para vocês, porque é importante. Às vezes a gente acha que espiritualidade é uma coisa muito complexa, ou, né, aterrar é uma coisa muito... Tem que ir na natureza, não sei o quê. Não, gente, é você imaginar um interruptor na tua frente e apagar. É isso. Eu não vou nem entrar em mais exemplos, porque tem milhão desses, né? Então. Essas pequenas, é muito legal. E você falou da dualidade, só vou fazer um complemento aqui, bom, porque eu sempre questionei por que nós estamos em um mundo dual, né? E aí, fazendo uma meditação, um dia me veio uma percepção muito interessante, porque uma das perguntas também que fazem muito sobre espiritualidade é qual é o sentido da vida? Por que estou aqui? Né? O quem sou eu, que a gente já falou, e qual é o sentido da vida. E a reflexão que eu tive é que quando a gente fala de vida, quando a gente está na vida, a gente já está vivendo a dualidade. Porque você tem a vida e você tem a morte. Ok, tá. Então, a base da vida aqui, que a gente conhece aqui, é essa dualidade de vida e morte. Porque você vai viver, você vai morrer. E se você vai ver, você vai morrer, qual que é o fator que entra aqui? Sobrevivência. Que é o nosso primeiro. E o nosso ego, ele existe para justamente garantir a nossa sobrevivência. Total. Todos os pensamentos que você tem, todas as crenças, tudo, as dores que você tem, que vem do ego, são porque ele está aqui para te proteger. Você acabou desenvolvendo na infância alguns padrões para você sobreviver. E você acaba carregando. Então, a origem da dualidade é essa. Por quê? Porque vida é diferente de existência. A nossa existência é eterna. A gente muda de forma, a nossa energia converte em outra coisa, né? A gente vai para outras vidas, a gente vai para outros tipos de vidas, né? Mas a nossa existência é permanente. Então a gente nunca vai desaparecer, que é o maior medo de muita gente. Ah, mas eu vou morrer, né? Você não vai morrer, você vai deixar de existir nessa forma e vai para uma outra existência. Então, como a existência é eterna e a vida traz essa questão da dualidade. Legal. Que legal. E se você se conecta justamente com isso, de que a vida você é um ser existente eterno, imagina, todo o resto vai por uma segunda camada de prioridade. Se você consegue, tudo que acontece na tua vida, você consegue ver a partir do eu sou um ser eterno, você traz um outro tipo de percepção para resolver os problemas da sua vida atual. Gente, mas o Fauês falou um negócio que eu pensei aqui, que você complementou um pouco, que o Fauês falou assim, antes de servir o outro, você precisa se servir a sua alma. Tá. Só que servir a alma não é servir o ego. São coisas diferentes, né? Então, o que funciona, o que é bom, né, é servir a sua alma. Isso é importante. Então, sempre que a gente fala de espiritualidade, eu sempre penso, não é adquirir espiritualidade, na verdade é um retorno, né? Isso. A gente precisa voltar. E quando a gente nasce ali coladinho com a fonte, né? Com esse ser superior, com Deus.
E, de acordo com o que a gente vai passando na nossa infância, os traumas, né, vai pra escola, vai tomando não, vai se rebelando, depois a adolescência, que é um monte de coisa, depois vai pra faculdade, aí vai pro mercado de trabalho, a gente vai se afastando, né? Gosto de pensar nesse desenho, assim, né? Estamos aqui quando nascemos, depois a gente vai se afastando. Porque essa história de, a criança é tão inocente, porque né? Porque ela tá coladinha ainda, ela tá pertinho, né? Então ela tem aquela espontaneidade, aquela coisa do amor genuíno, né? E a gente vai se afastando disso. A vida adulta, inclusive, é um convite à seriedade. Então essa alegria existencial que a criança tem, o adulto não tá mais permitido de ter, né? Tem que ser uma coisa séria. Então a gente vai se afastando. Então, para mim, buscar a espiritualidade é esse retorno. Quais as barreiras que estão nos impedindo, que você citou ali, né? O medo, né? Você citou algumas ali. Medo, preocupação e dúvida. Medo, preocupação, dúvida, tem até outros aqui, controle, necessidade de reconhecimento, o ego também, né? Então, esse afastamento vai construindo esse ego, que é essa identidade, esses papéis que a gente é obrigado a não só a performar, mas o perigo é quando a gente se identifica com eles, que é o que acontece com todo mundo, né? Então, se voltar para a espiritualidade é voltar para a tua alma, é olhar o que tem de fato dentro. Exato. E uma coisa legal de falar também, eu até estava lendo uma matéria muito boa ontem, que falou assim, a pergunta era, por que o pessoal se afastou da espiritualidade? E aonde que o pessoal se perdeu, né? Acho que começou a pergunta assim, aonde o pessoal se perdeu e se afastou da espiritualidade? Foi configurado no mundo moderno, capitalista, que o sucesso, o que era? Cara, o sucesso é uma agenda cheia, eu estar lotado de coisas, lotado de clientes, eu produzir muito porque eu estou sendo produtivo, eu estou tendo sucesso, eu estou tendo reconhecimento, então a vida é isso. O que é? Movimento é sucesso. Correria. Aquela pergunta, né? Como é que você tá? Tô corrido. Nossa, teu cara é bem sucedido. Nossa, tá corrido. Mas agora, numa fase que nós estamos, acho que é importante trazer isso para o podcast também, para o mundo atual do mundo dos negócios e do mundo planetário, a gente está com um excesso de burnout e ansiedade. Né? A gente na aula estuda muito essas duas disciplinas, que burnout e ansiedade. Por quê? Porque as pessoas entenderam que iam se esgotar, que esse modelo do sucesso chega a uma hora que não é sustentável. Aí a gente defende uma tese na aula muito importante, que a gente só consegue sustentar o business se a gente sustenta nós como seres humanos. E as pessoas estão aprendendo agora que sucesso não é agenda cheia. Que sucesso não é você ser produtivo 24 horas e que você não ter tempo de qualidade para as coisas. E posso falar até por mim, porque eu tinha essa visão. Super, né? Você tinha mesmo. Eu tinha, então assim... Não, a frase era, always é performance. Então assim, eu tem posso... Curso, né, hoje eu tenho mais, né, tô mais velho, né, gente, vai chegando na idade, a gente vai ficando um pouco mais consciente, mais sábio. Mas assim, eu tinha esse mindset, qual que era? Cara, eu preciso me validar, eu preciso estar no mercado, tem que ser produtivo, eu quero minha agenda lotada. E eu pedi isso pro universo, né? Um tempo atrás eu falei assim, cara, meu desejo qual que é o universo? Eu quero minha agenda lotada, sem ter tempo para respirar e fazer muita coisa. Eu me intencionei. E daí eu aprendi isso, né? Que a gente aprende a espiritualidade. Cuidado que vocês pedem pro universo, porque o universo vai te entregar uma hora ou outra. E talvez não é isso que você quer, né? Exatamente. Beleza, então o que aconteceu? Minha agenda Sabe por quê? Porque a gente pensa no como e não no o que. Exato. E outra coisa importante, né, Paulo? Será que a gente quer mesmo isso? Tem essa pergunta, porque uma coisa é o nosso ego, uma coisa é a gente. Enfim, mas o que aconteceu? Eu cheguei nessa fase, cara, minha agenda tá lotada, eu tô produtivo, eu tô ganhando grana, só que eu perdi uma coisa muito importante pra mim. Duas coisas que pra mim é inegociáveis. Eu perdi meu tempo e perdi minha liberdade. São duas coisas que eu perdi. Então eu paguei uma conta. Qual que foi a minha conta que eu paguei? Eu não tenho mais liberdade de fazer o que eu quero e eu não tenho mais tempo. Então eu não cheguei onde eu quero, porque pra mim sucesso não é mais isso. Então talvez eu tenha ganho um pouco de consciência, um pouco de autorreflexão. Eu falei, tá bom, então se eu for refletir, eu falo isso. O que é sucesso pra mim? Primeiro ponto. Primeiro ponto pra mim, valor inegociável é liberdade. Liberdade de escolha e liberdade de tempo. Então a partir do meu autoconhecimento, que eu me conheci e eu entendi o meu valor inegociável, que é liberdade, a partir do meu autoconhecimento, que minha alma quer liberdade, que modelo de negócios eu crio e que business eu crio para me servir e eu não servir ele. Então, meu outro mindset que eu aprendi eu não tenho que criar um business para servir esse business. Eu também tenho que criar um business para me servir e me proporcionar o que eu quero. Aí eu comecei a entender liberdade. Então, até, né, tava contando para vocês aqui nos bastidores, eu recentemente comecei a fazer hipismo, que é o que fomenta a minha alma, o que alimenta a minha alma.
E quando eu comecei a fazer hipismo todo dia pro Aras, e até uma dicotomia, porque eu tô com novas startups junto com a Alda, muita coisa acontecendo, eu falei, será que é saudável e é correto eu sair no meio da tarde, montar no Aras e voltar pro escritório depois e perder 3 horas no Aras montando, sendo que eu tenho que fazer minhas startups rodarem? Então vem uma crença limitante lá atrás, pô, mas isso tá errado, porque vão me julgar, né? Mas o que eu comecei a perceber? Isso é a versão antiga do Fauês. A versão nova minha consciente, eu sei que se eu faço hipismo todos os dias por 3 horas de qualidade, fomentando o que minha alma realmente quer, quando eu volto a produzir no meu escritório, eu produzo muito mais com qualidade. Então eu aprendi que produtividade não é sobre o quanto eu produzo. Produtividade é no curto período que eu estou produzindo. Eu estou sendo intencional e realmente produtivo e realmente alocando minha energia, meu tempo em coisas que vão me trazer resultado perene a longo prazo. Então eu mudei uma configuração, um padrão repetitivo que eu tinha sobre produtividade. Eu me coloquei num ambiente fértil para treinar essa dicotomia e estou nesse processo ainda e acalmando minha alma e minha mente, falando, tá tudo bem, você pode ir lá montar e voltar. Tá sustentando E o tô ser sustentando- que você descobriu que você Exato, e que eu quero pra esse ser. momento. Que legal. Exato. E sabendo que isso evolui. Exato. Pra esse momento, você sabe quem você Esse é. é o ciclo. E Exato. talvez daqui a um tempo vai ter uma nova atualização e tá tudo certo. Exato. Não é fixo. Sabe Porque que- muita gente quer buscar resposta pra sempre. Exato. Né? E Exato. que bom ter a liberdade de mudar, né, Fauês? Você falar, não, peraí, isso aqui serve ao antigo Fauês, o de hoje não é mais Isso, assim, exato. né? Não me procure lá, porque não tô mais lá, né? Exato. Ontem um amigo postou meio-dia no Parque Barigui, andando de bicicleta, ele e o filho na bicicletinha e ele andando de bicicleta meio-dia. Aí ele postou assim, uns chamam de liberdade, eu chamo de responsabilidade laboral. Aí eu escrevi Boa. pra ele, eu chamo de sucesso. Porque é boa. Muito boa. pra Exato. mim isso é sucesso, né? Então é aquilo, o que é sucesso pra cada um, né? Mas Exato. isso é sucesso, você ir fazer teu hipismo lá do outro lado, né? Ver teu cavalo por 3 horas e voltar inspirado. Porque aí como a gente produz melhor, né? E aí tem um ponto importante, porque quando a gente está falando sobre isso, eu tenho certeza que tem muita gente aí nas palestras, isso acontece tudo, nos workshops, vem aquela sensação de que a pessoa já se coloca numa prisão e fala, não tem como pra mim. Não tem como eu Tem tanta na gente minha, nessa a crença minha ainda. empresa não favorece isso, não tem como eu sair agora, e aí você já está se colocando numa prisão, né? E a gente entender que a mudança talvez não seja imediata, às vezes acontece, mas é colocar a intenção, porque existem total. vários locais que você pode trabalhar e que vão justamente trazer essa possibilidade daquilo que atrai a tua alma. É só uma questão de você realmente colocar a intenção. Só que se você coloca que você já se coloca num estado dentro dessa prisão, aí você elimina qualquer possibilidade de alguma coisa entrar. E até porque essa mudança vem com a escolha. O resultado vai vir a partir da tua escolha e não ao contrário. Exatamente. Né? As pessoas acham que a hora que eu tiver com a minha empresa performando XYZ, fazendo tal coisa, tanana, aí eu... Não, na verdade é o contrário. Você tem que fazer uma escolha primeiro de posicionamento, de como você vai levar, né, a vida para daí o resultado chegar. Né? Existem até vários estudos de espiritualidade que mostram algo bem disruptivo por toda a história que você contou. Porque dizem que justamente assim, a gente é um receptor de conexão com o divino e o nosso papel aqui é, através das emoções, do pensamento, sentir aquilo que nos empolga. Total. E aí a gente sente, isso aqui me interessa, isso aqui mexeu, isso aqui acendeu a minha chama interna. E aí o teu trabalho é o quê? Deixar isso fluir e colocar essa intenção. O como você vai fazer para chegar na intenção não é o teu trabalho. E o que a gente tem feito hoje é que a nossa mente, a gente foca nesse como que eu falei. Não, então tá, então como é que eu vou desenhar, como é que eu vou maquinar todas as variáveis universais e controlar o universo para que eu chegue lá? Não é possível a gente fazer isso. Então o que a mente faz? A mente te dá a capacidade de fazer o primeiro passo, que é, eu gostei disso, então deixa eu conversar com alguém sobre isso. Pronto, é o primeiro passo. Exato. Naturalmente vai desenrolar. Vai fazendo tuas coisas. Naturalmente vai desenrolar. Se você tentar controlar, você tira o foco de lá e você foca aqui. E aí você tem a agenda lotada.
e não o resultado final que você queria, aquela Isso, liberdade. isso. E é legal pra falar pra vocês, eu até vou fazer uma analogia, eu tô aprendendo muito analogias, eu acho interessante assim que eu aprendi. A vida é assim, você vai num restaurante, e daí você olha pro garçom e fala bem assim, eu quero um fettuccine. Daí o cara vai lá na cozinha e vai preparar teu fettuccine. Aí você chama ele de novo, fala, não, volta aqui um pouquinho, por favor. Eu mudei de ideia, na verdade eu quero um carbonara. Daí ele, tá bom, vamos mudar pro carbonara, vou lá pro carbonara. Ah, não, viu, pensando bem, não quero massas, eu quero uma carne com proteína e uma salada. É isso que acontece entre o humano e o universo. Você não vai jantar nunca. É né, essa desse analogia. jeito. O que acontece? O que o Paulo está querendo trazer até para aterrar, assim, que eu aprendi até com ele, e até com o fator da atração, o Joe Vitale, né? Esses caras que eu adoro muito, admiro muito, esses sábios. Cara, o problema é que as pessoas focam muito no como vou fazer, mas elas pecam no que elas querem. E para além disso, do que elas querem, elas pecam no que elas não querem. Então o universo não consegue entender se você muda de opinião toda hora. Então você fala bem assim, eu quero isso, de repente o universo está preparando lá em cima para te dar isso, de repente está quase te mandando e fala assim, ai, sinceramente eu quero outra coisa agora. Aí você pula de em outro lugar, aí você vai pulando para outro galho, para outro galho. Cara, o universo não entende isso, porque ele fala assim, meu, esse ser humano não sabe o que ele quer. E a gente, voltando para o mundo business, é a mesma coisa. Até eu, como conselheiro de empresas, o meu papel não é muitas vezes definir o como vamos fazer. Tem inúmeras possibilidades. Os gestores, diretores vão executar essa parte. Qual que é o meu papel de conselheiro nas empresas? O que de fato nós queremos e o que de fato nós vamos renunciar. Aí eu trago muito para o planejamento estratégico essa tese. Qual que é a minha tese? Toda escolha, uma renúncia, e toda renúncia, uma escolha. Então, qual que é o nosso papel, C-Levels? A gente tomar boas decisões e fazer boas escolhas. Só que, para além disso, daí, para voltar para a espiritualidade, para falar da espiritualidade, como que eu faço boas escolhas? Não é pela minha mente, é pela minha intuição, pela minha espiritualidade, pelo entendimento por que minha empresa existe nesse planeta. Ela serve a quem, a como, e por que ela está aqui, por que ela está aqui. Então, qual que é o nosso foco aqui? O que de fato nós queremos, o que de fato nós não queremos e o como bem o Paulo colocou aqui, deixa que o universo vai trabalhar para você. Gente, sensacional. Deixa eu fazer uma última pergunta aqui, ó, que eu tô assim, ó, para fazer essa pergunta e ouvir de vocês. A gente tem 5 minutos para falar sobre ela, tá? Passou rápido, né? Tá acabando. Okay, passou muito rápido. Eu vou falando aqui, vai. Gente, tem alguma incompatibilidade entre querer lucro, dinheiro, riqueza, abundância e conexão espiritual? Tcharam! Boa pergunta. O que vocês pensam sobre isso? Quer falar que começar? Porque a gente está falando aqui com empresários, com profissionais, né, que estão buscando. Boa. Né? E aí? Isso, legal. Isso conecta com o conceito de abundância. A abundância tem várias dimensões. Ela é algo multidimensional. Então, muitas vezes, a abundância financeira, ela é um caminho... Normalmente, a abundância financeira não é um fim em si só. Sim, sim. Na verdade, isso acho que é um fato. A abundância financeira é um caminho para outra coisa. Então, quando você define que a tua abundância é o financeiro, é como se você estivesse indo só até alguns metros à frente. A abundância, na verdade, está lá depois do financeiro, que é o que você vai fazer com esse dinheiro. Né? Por isso que tem muita gente que fica presa na acumulação de riqueza. E não sai disso. Vira um jogo. E está viciada em jogo. Mesmo, né? E aí é vibração baixa, porque todo vício é uma vibração baixa. Então, muitos dos maiores empresários e grandes riquezas que algumas pessoas admiram, na verdade são viciados em um jogo que é nocivo. Porque está ali, numa vibração mais baixa. Então, na verdade, a gente tem que primeiro entender que a abundância, ela é muito maior. Porque às vezes você vai receber tudo o que você precisa, sem necessariamente ter uma conta bancária gigante. Mas você vai estar sempre sendo provido. Então, é totalmente compatível uma coisa com a outra. Agora, o único cuidado a se tomar é se o único objetivo está sendo esse aqui e você está focando no como atingir essa riqueza, aí você está preso naquele vício aqui. E aí você não está abrindo para outras possibilidades de abundância que o universo vai trazer. E se tiver no teu caminho ter um acúmulo de riqueza muito grande, isso vai acabar acontecendo. E isso porque assim, ó, o porquê dessa pergunta, né? Porque a gente tem essa crença aqui na nossa cultura judaico-cristã, né? De que o versículo, né? Mais fácil o camelo entrar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. É esse rico, esse que tem um fim em si mesmo, o dinheiro, que tem um lance do amor ao dinheiro, que não usa isso para servir. Então não quer dizer que você não possa ficar rico, quer dizer que
ficar rico não pode ser um fim em si mesmo, mas isso vai ser um meio para você ser mais generoso, para você servir mais, né? Então esses grandes empresários, olha quantos empregos eles dão para tanta gente, quantas famílias eles mudam. Então, isso perfeito, a abundância, né? A abundância passa por essa lucratividade, por essa riqueza, a abundância passa por isso, mas ela não pode terminar aí. Isso. Eu acredito muito assim que, primeiro eu gosto de pensar que dinheiro é energia. Uhum. Então tudo que engloba dinheiro é energia. Então o que é o universo? Acho que a gente pode olhar para o universo primeiro. O universo é movimento. Uhum. Então o que é dinheiro? É movimento e energia. Então como é que você prospera na vida? Gerando mais movimento intencional com as pessoas, servindo pessoas e negócios, numa forma intencional, genuína, verdadeira. A consequência disso é um princípio universal, daí que eu jogo esse jogo, inclusive dos princípios universais, do dar e receber. Eu dou, eu recebo. O que a gente vê que trava, né? Muitas empresas não são prósperas, aí a gente teria outro podcast só para falar sobre isso, assim. Mas aí tem crenças limitantes, padrões repetitivos, a pessoa não sabe receber, né? Então, por exemplo, vou contar para vocês um mantra que eu faço. Eu todo dia faço, eu adoro dinheiro, tá, gente? Mas assim, eu sou próspero, eu sou abundante. Universo, me dá tudo que você tem, mais um pouquinho. Eu tô pronto para receber. Pode me mandar, eu tô pronto. Pode vir que eu vou fazer um bom uso desse dinheiro. E as coisas vêm. Mas então o que eu começo primeiro a pensar? Dinheiro é energia. Então quando eu vou até investir em projetos e coisas, eu penso, o dinheiro que eu estou ganhando, primeiro, vem de uma energia saudável? Começa por aí Isso é também. bem importante. A gente É já falou bastante importante, da sobre onde isso. vem o dinheiro, né? Porque você vai entrar numa falcatrua, receber um dinheiro de corrupção, o dinheiro já vem o sujo. Puta, é complicado, né? Não vamos entrar aqui na palma, mas é complicado. Então, primeira coisa, aonde eu estou recebendo esse dinheiro, esse fluxo vem da onde? É de uma intenção boa? Legal. Quando eu dou dinheiro e pago alguém, é uma intenção boa? Isso eu aprendi num curso, até aprendi com o Paulo, isso até aquele curso do Flow, que fala muito sobre isso. Assim, quando eu vou pagar minha diarista, cara, eu tô pagando, reclamando, tipo, pô, que saco pagar 200 pau pra diarista, que cara ela tá cobrando. Isso é uma forma. Ou eu dou o dinheiro pra falar assim, cara, gratidão pelo teu servir, pro meu apartamento lindo, saudável, bonito, organizado, tô dando com a intenção do amor pra você. Cara, é outro tipo de fluxo. Então, quando você começa a pegar na camada que dinheiro é energia e toda pequena ação, aí eu falo isso, né? A gente peca onde? Nas pequenas microintenções, sem querer, da nossa consciência. Então, quando eu pago as pessoas com a intenção da alegria, do amor, e quando eu recebo, então, por exemplo, quando eu recebo dos meus clientes dinheiro, eu paro lá no meu story e falo assim, universo, gratidão, gostei, pode mandar mais. Eu paro nesse momento simples para agradecer, porque eu falo, cara, que tesão, né? Pô, vocês estão gostando do meu trabalho, estou sendo bem remunerado, isso me dá mais energia para eu estudar mais, entregar melhor. Então são pequenos movimentos energéticos que você faz para gerar esse fluxo. E daí só mais uma pauta que eu queria trazer importante acho, também, quando a gente fala sobre espiritualidade, o pessoal que é da espiritualidade se desenvolve muito na consciência, também tem uma dicotomia, não, agora eu sou um ser espiritual, eu não preciso de dinheiro. Eu não preciso de dinheiro não, porque é errado, porque agora eu sou um cara espiritual, deixa fluir, né, tudo bem. Mas assim, nós temos que lembrar a dualidade e o mundo que a gente joga, e o jogo que a gente joga do mundo. Qual jogo a gente joga? O mundo físico e o mundo energético. No mundo físico, nós precisamos pagar contas. Sim, capitalismo. Nós precisamos capitalizar e pagar contas, receber, porque a gente precisa de bens materiais. Também. E é uma forma de vir abundância. Exato. Não bloqueie as formas de abundância que podem vir. Volta à mesma essência. Exato. Então a gente precisa levar para o pessoal da espiritualidade também que, gente, tá tudo bem receber dinheiro. Aí, pra gente fechar essa pauta importante, assim, todos nós somos co-criadores. Todos nós somos merecedores. Todos nós temos acesso à fonte. Então, né, eu falo isso para as pessoas que estão nos ouvindo, porque às vezes a pessoa vem lá, né, de uma situação precária e fala, puta, mas é pro Fauês, não é para mim, olha a vida dele, olha a minha vida aqui, eu tô aqui na favela. Não, você que tá me ouvindo aqui, tá lá na favela, cara, também é para você. Porque nós somos seres para além do mundo da matéria, daí pro mundo da energia, nós estamos todos aptos por Deus ou por algo maior que vocês acreditam a também receber. Mas antes da gente prosperar, a gente precisa aprender a receber. A gente precisa aprender a gostar do dinheiro. A gente precisa ter tesão em gastar dinheiro também. Porque eu vejo gente sofrendo gastando dinheiro. Vai comprar uma coisa, cara, compra com felicidade.
compra com alegria. Porque vai vir mais para você. Agradecendo porque você tem esse recurso para fazer Exato. essa compra, né? Então, um pouco disso. Que legal, que legal. Que episódio lindo. Gente, obrigada, Fauês. Imagina, é um prazer estar aqui. Fauês, como que as pessoas te acham? Você que amou o Fauês? Você também amou o Fauês? A gente também ama ele. Então, se você também amou o Fauês, como é que te acha, Fauês? Conta aí. Bom, vamos lá, pessoal. Tem meus canais da marca, né? Meu Instagram pessoal é Fauês, então @Fauês. Vou soletrar aqui porque ninguém sabe escrever, então FAWEZ, Fauês, vocês me acham no Instagram. Temos o site da Alda, o site da Alda é alda.com.br. Temos também meu site pessoal, que é fauês.com. Lá vocês encontram todos os meus cases, enfim, de executivo, né, na minha carreira também executiva. E tô no Instagram, tô no LinkedIn, tô no YouTube, tô em todos os canais digitais. E é isso. Eu fui olhar teu site ontem, eu falei, cara, o cara tem um nome tão exclusivo que o site dele é o primeiro nome.com. Mas mudou agora, tá? Agora tô servindo a Alda. Muito bom. Bom, e seguir a gente também, né, Paulo? Lá no IntegralWorks, @IntegralWorks_. E lógico, não esquece de deixar teu like aqui. Tem tanta gente, bom, você tem podcast, você sabe, as pessoas assistem e não deixam um like. Eu fico, gente, por quê? Isso, eu vou falar pro pessoal aqui, ó. Pessoal, vale o mundo pra gente você comentar, curtir, compartilhar. Gente. A gente precisa que essa mensagem seja espalhada pro mundo. Então, por favor, tá nos vendo? Vamos ajudar. Pois é, isso não é custa fluxo. nada. Poxa vida, é fluxo. Abundância. Vai, taca o teu dedo no curtir. É isso aí. Faz um comentário, né? Contribui aí. Poxa vida. Bora. Obrigada, Gratidão, Paulo. viu, Valeu, pessoal? Paulo. Obrigado, Paulo. Imagina. Obrigado, Sabrina. A gente se vê no próximo episódio. Até a próxima. Até.